Fala galera, beleza? Então pessoal, nesse vídeo eu venho trazer um pouco para vocês aqui sobre programação funcional. Programação funcional ele é um paradigma de programação, assim como o orientado a objeto e também o funcional. O Python ele é muitos paradigmas, então a gente consegue programar com esses três paradigmas aqui em Python. É bom que a gente consegue utilizar o que tem de melhor de cada um deles, beleza? Aqui no Python a gente tem a função lambda, que ela é uma função anônima, a gente não precisa associar um nome a ela e consegue executar na mesma linha. Ela vai ser muito utilizada dentro do map e dentro do filter. Sozinha, raramente a gente vai utilizar, beleza? O map basicamente ele vai receber uma função e vai fazer determinada ação. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma lista de elementos e a gente quer acrescentar, sei lá, 10 a cada um desses elementos. O map ele vai fazer isso para a gente sem necessidade da gente percorrer um loop for, beleza? O filter, o próprio nome já diz, ele vai filtrar um valor e fazer uma determinada ação a partir da expressão que a gente passar, beleza? Vamos ver aqui como é que funciona cada um dessas funções aqui. Vamos lá. O lambda, como eu falei, é uma função anônima. Vamos supor que você quer somar dois números. Se declara que é uma função chamada soma, beleza? Ela vai receber x, vai receber y, e ela vai retornar a soma desses valores, x mais y, beleza? Dois pontos aqui. Essa função aqui, bem simples, ela está somando dois valores. A gente vai chamar a função soma e passar aqui o 10 e passar o 20. Vamos rodar esse código. Ele vai printar aqui 30, que é a soma desses valores. Mas para a gente não precisar declarar uma função aqui, a gente pode usar a lambda. Vamos criar novamente aqui o soma, que vai receber o lambda de x, y, e vai retornar a soma desses dois valores, beleza? Vai ser o x mais y. Bem básico aqui, pode que a gente pode utilizar isso aqui para exemplos muito mais complexos. Agora o resultado ele tem que ser o mesmo. Beleza? Mas como eu falei, a função lambda ela é muito utilizada dentro do map e também dentro do filter, para a gente não ter que declarar uma função para a gente passar para essas outras duas aqui. Vamos seguir o exemplo aqui de map. Ele é muito interessante, pessoal. Aqui no map a gente vai fazer o seguinte: dado uma lista de elementos, criar uma lista aqui, 1, 5, 6, 7, 8, 88, é assim mesmo, 90. Tá bom, beleza? A gente quer fazer o seguinte aqui: a gente quer levar ao quadrado cada um desses elementos. Como a gente faria se não utilizar o map? A gente cria aqui uma lista com o nome resultados, beleza? Para a gente armazenar esse resultado. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for e em lista, e é basicamente cada um desses elementos aqui. Ele vai iterar sobre cada um deles, tá? A gente faria o seguinte, faria resultado, quando append, a gente vai jogar para dentro dessa lista aqui o resultado. Qual seria o resultado? Vai ser o i elevado a 2. Basicamente, esse i é o 1 no primeiro loop, depois vai ser o 5, depois vai ser o 6, e a gente vai estar armazenando aqui dentro dessa lista resultados. A gente printando isso daqui, a gente tem o resultado, beleza? Vamos lá, a gente levou a 2 aqui o 1, depois o 5, depois o 6, todos esses números aqui da lista. Beleza? Tem uma forma melhor de fazer isso aqui, que é com map. Beleza, pessoal? Você dá um print aqui, a gente tem uma função map, passa uma lambda para ele e fala o seguinte: a função lambda vai receber um x, receber um valor, né, que vai ser x aqui, você pode colocar qualquer número, isso aqui é irrelevante, beleza? O que ela vai fazer? Ela vai retornar x elevado a 2, beleza? E aqui você passa a lista. O que ela vai fazer aqui? O map vai aplicar essa função lambda para cada um dos elementos, beleza? Só que se a gente printar isso aqui, ele vai retornar para a gente um objeto do tipo map. Então a gente precisa converter isso aqui para uma lista. A gente vai fazer da seguinte forma: list, e jogar dentro do nosso map, beleza? Agora a gente tem um resultado, tá? Vamos comentar aqui, só para a gente ver os dois resultados. Vou dar um print aqui novamente. A gente tem exatamente o mesmo resultado, a diferença é que a gente fez tudo numa linha só, beleza, pessoal? Essa expressão aqui você poderia também estar atribuindo a uma variável, tá? Deixa eu copiar isso aqui. Vou botar aqui resultado 2. Vai receber essa expressão e a gente vai printar o resultado 2. Beleza? Por acaso, futuramente, você quiser utilizar essa variável para alguma coisa, tá? Mas se você não precisa, você pode passar diretamente aqui dentro, beleza? A gente levou ao quadrado cada um dos elementos dessa lista. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer outro exemplo aqui de map. Vamos fazer o seguinte, vou deixar aqui, não vou excluir não, mas tá bem ruim aqui, comentar. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos supor que a gente quer somar nessa lista aqui o valor de 5. A gente quer somar ao primeiro elemento mais 5, ao segundo elemento mais 5, o primeiro ficaria 6, o segundo ficaria 10, aqui ficaria 11, e assim sucessivamente. A gente vai estar somando 5 a cada um dos elementos. Como a gente faria de uma forma tradicional? A gente, novamente, utilizaria aqui os resultados, para a gente armazenar esse resultado, faria um for i em lista, para todos os elementos da minha lista. Você vai guardar dentro do resultado o i mais 5. A gente está fazendo o seguinte, está iterando essa lista, e a cada um de resultados você soma 5. Vamos printar o resultado? Está aqui. O primeiro elemento era 1, ficou 6, o segundo era 5, ficou 10, o terceiro era 6, ficou 11, e assim sucessivamente. A gente está fazendo loop for para resolver esse determinado problema aqui. Mas como eu falei, com map a gente não precisa fazer isso, beleza? Vamos fazer com map aqui agora para ver se vocês pegaram aqui um pouco de programação funcional com Python, tá? No map a gente vai passar novamente o lambda. A gente normalmente utiliza o valor de x aqui só para simular um elemento, mas esse valor poderia ser qualquer valor, bota aqui valor, por exemplo. Beleza? A lambda vai receber um valor, ela vai retornar esse valor mais 5, beleza? Dada a minha lista.
exatamente isso aqui. Só que, como eu já falei, a gente tem que converter isso aqui para um dado do tipo list, tá? Então a gente vai printar esse resultado, exatamente a mesma coisa. Deixa eu só te comentar para vocês verem. Tá aqui. A gente fez a mesma coisa, a gente utilizou somente uma linha de código, tá? Para fazer com map. E aqui em cima a gente fez um loop. Basicamente, a gente alocou mais uma variável na nossa memória. Assim, não é interessante fazer dessa forma, tá? É por isso que a programação funcional tá aí para resolver esse tipo de problema, né? Melhorar, na verdade, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar um pouco com filter. O filter, o próprio nome já diz, né? Vamos supor que você quer retornar de uma lista de elementos apenas os números pares. Vou pegar essa lista aqui em cima, jogar aqui embaixo. Você quer filtrar dessa lista apenas os pares, beleza? Aquela forma tradicional, vou pegar aqui de novo, essa lista aqui. A gente quer guardar nessa lista de resultados aqui somente os pares desse nosso array aqui. Como a gente faria? A gente faria novamente um for i em lista. Para todos os elementos dessa lista, você vai fazer o seguinte: você vai verificar se esse elemento, o resto da divisão dele por 2, é igual a zero. Se for, ele é um número par. Então a gente vai adicionar ele aqui, ponto append i. Esse i, tá, pessoal, é o número. A gente utiliza o i normalmente para simular um índice, mas nesse caso aqui, ele é o número, tá? A gente poderia colocar outra variável aqui. Vou botar aqui, sei lá, número. Vou mudar aqui, beleza? Agora vamos printar esse resultado. Resultados. Aqui está o resultado, ele pegou somente os números pares, como eu tinha sinalizado, apenas os pares. Daqui 6, 8, 8, 90 e 50. Agora a gente vai melhorar isso daqui com o filter, tá? O filter ele vai seguir a mesma dinâmica. Vou dar um print aqui, escrever a palavra reservada filter. O filter vai receber uma lambda, que é uma função, e ele vai retornar, deixa eu dar uma olhada aqui para vocês, ele vai retornar o seguinte, pessoal. Ele vai retornar o x, mod 2, se se o resto dessa divisão aqui for igual a zero. Beleza? Passando aqui a nossa lista. Vamos ver com calma o que está acontecendo. O filter vai receber uma função, tá? Ele vai receber um valor e vai retornar true ou false se o resultado dessa expressão for igual a zero, beleza? Novamente, o filter ele vem como um objeto, então a gente tem que transformar ele numa lista. Vamos printar esse resultado, pessoal? Tá aqui, 688, 90, 50, eu vou te comentar. E aqui vai estar igual exatamente o de cima, beleza? A gente está economizando uma, duas, três, quatro, 5 linhas de código só utilizando aqui o nosso filter. Vamos trazer mais um exemplo de filter? A gente vai fazer o seguinte agora. Vou fazer o seguinte, vou filtrar aqui somente os elementos positivos dessa lista, tá? Aqui eu coloquei menos 1, menos 5, menos 90, a gente quer somente os positivos. Apenas positivos. Beleza? Com o filter, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um print aqui no resultado. A gente poderia armazenar isso aqui numa variável, mas não é o caso aqui, somente para exemplo, tá? No modo antigo, a gente, novamente, cria um resultados, vai ser do tipo lista, tá? Que poderia ser qualquer outro tipo de dado, um dicionário, enfim. E aqui a gente vai dar um for número em lista, beleza? A gente quer guardar aqui somente valores positivos. Então a gente vai verificar if esse número ele é maior que zero. Se for, resultados, ponto append número. Beleza? Agora a gente vai printar esses resultados. Vamos rodar esse código. Ele pegou para mim aqui somente os números positivos, beleza? Menos 1 é negativo, menos 5 é negativo, então ele não capturou aqui para mim. Beleza? Agora com filter, a gente vai fazer novamente aqui. Já vai jogar dentro de uma lista já, que é o certo de fazer. Beleza? A gente vai abrir aqui os parênteses do filter. Ele recebe uma função, que vai ser a lambda. Essa função ela vai receber um valor de x, ela vai receber um valor. Vou botar valor aqui, poderia ser x aqui, como a gente utiliza normalmente, tá? E ela só vai armazenar esse valor se ele for maior que zero, se ele for positivo. Então, valor maior que zero. Beleza? Dado o nosso array. Vai ser aqui o nosso array. Vamos printar exatamente o mesmo resultado. Beleza? Então, pessoal, programação funcional ele veio basicamente para a gente poder melhorar um pouco a velocidade do nosso código, a legitimidade do nosso código, e para vocês verem que isso aqui é muito útil. A gente simplesmente utiliza uma linha de código para fazer muita coisa, entendeu? Vou guardar aqui essa expressão, essa variável, vou printar ela, tá aqui, ó. E futuramente a gente pode utilizar essa variável para qualquer outra coisa. São exemplos bem simples, mas que são bastante úteis aqui no nosso dia a dia, tá? É basicamente isso que eu quis trazer para vocês, tá? Eu acho que é muito útil para quem desenvolve, então é bom você ter conhecimento dessas funcionalidades no seu dia a dia. Valeu, pessoal, até a próxima.